Olá, tudo bem? Eu sei que está tudo bem com você, porque comigo tudo azul, tudo blue. Acho que essa camisa é um pouco azul e sempre um pouco blue. Não foi por causa de você que eu vesti essa camisa hoje. Foi uma incrível coincidência, porque você sabe que comigo está sempre tudo azul, tudo blue. Coincidência ou não, o fato é que nós juntos estamos sempre de bem com a vida. Eu sou André Pacheco e você me conhece, abrindo mais uma edição do quadro Conte a Minha História, aqui pela Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, com a responsabilidade do Departamento de Jornalismo do Grupo Metropolitana de Comunicação. Contando sempre com os trabalhos técnicos de toda a nossa equipe, supervisão e chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e a direção geral é do Danilo Teles. Hoje nós vamos recordar do maior piloto de Fórmula 1, não só do Brasil, que esteve entre os melhores do mundo e que o destino o tirou do mundo e o levou para o plano espiritual, porque do contrário teria conquistado muito mais do que 3 títulos mundiais de Fórmula 1. Nós vamos recordar hoje Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, e seria um absurdo dos absurdos se nós esquecêssemos dele, que nos deu tantas alegrias com o tricampeonato mundial, quando desfilou pelas pistas do mundo inteiro. O feriado de 1º de maio nos traz uma lembrança que, claro, que não deixa de ser triste, porque a saudade ainda machuca os nossos corações, não só pelas alegrias que Senna nos trouxe por ocasião de 3 conquistas mundiais, também pelo ser humano que ele era, porque logo após a morte de Senna, muitas atitudes caritativas que ele tomou ao longo de uma vida, ajudando pobres, oprimidos, fracos e necessitados, vieram à tona. E por quê? Porque ele, Senna, não queria que a imprensa fizesse sensacionalismo quando ele ajudava as pessoas, aproveitando da sua situação abastada financeira. Não era egoísta e tinha um grande coração. Senna era de pouca conversa, poderíamos chamá-lo de monossilábico, aquele que pagava para não conversar, mas pensava muito, porque no pouco que falava, ele compensava com a sua inteligência. Era avesso a entrevistas constantes com a imprensa, mas era obrigado, digamos assim, a tolerar a imprensa em coletivas por obrigação, por causa de contratos firmados com as escuderias nas quais ele era contratado para prestar serviços como piloto de Fórmula 1. Ayrton Senna nasceu no ano de 1960. Se estivesse no mundo físico hoje, se estivesse vivo, Senna hoje teria 63 anos de idade. Ele morreu em 1994. Claro que já vamos dizendo logo de início que Senna partiu desse mundo deixando um buraco enorme, um precipício, um desfiladeiro, um abismo no circo da Fórmula 1. Evidentemente que não estamos aqui desmerecendo outros grandes pilotos que eram excelentes profissionais, como o próprio Michael Schumacher, que também o destino o tirou das pistas num acidente diferente do que o Senna sofreu. E Schumacher nunca mais voltou a correr e conquistou muito mais títulos, porque viveu mais e teve mais oportunidades. Não podemos esquecer também do francês Alain Prost, que era um dos principais concorrentes de Senna nas pistas pelo mundo inteiro, todos os anos nos campeonatos mundiais de Fórmula 1. Nigel Mansell, o inglês, que também concorria com Senna e era um excelente piloto. Esses dois, inclusive, já aqui citados, estiveram presentes no sepultamento de Ayrton Senna, tão logo quando o corpo foi trasladado da Itália para o Brasil depois do acidente, 3 ou 4 dias depois. E nós vamos ver hoje aqui
algumas cenas quando o corpo do Ayrton chegou ao Brasil e desfilou em carro aberto pelas principais avenidas da cidade de São Paulo, sua terra natal. Senna era paulistano, tinha sido nascido e criado em bairro de São Paulo, pertencente a uma família de classe média alta. Não eram milionários, mas tinham uma situação financeira razoável, que possibilitou, então, contando a história do Senna, a ele, Ayrton, que já garoto, na fase da adolescência, antes da transição para o período já na condição de adulto, que Senna concluísse os seus estudos, primeiro e segundo grau, e depois tivesse acesso a uma faculdade, tinha uma namorada, ainda quando anônimo, mas acalentava o sonho de ser piloto. Ele não pensava exatamente numa Fórmula 1. Começou naquelas categorias de garotada, kart, até chegar em outras categorias, Fórmula Indy, Fórmula 3, 2, até chegar a 1. Então ele mostrou a sua competência. Primeira coisa que Senna fez, tinha que deixar o Brasil. Não podia ficar aqui se quisesse chegar aos píncaros da glória, ao topo da montanha. E lá foi Senna viver na Europa, passou pelos Estados Unidos e depois por toda a comunidade europeia, residindo fora no exterior, aprendendo outras línguas, a ponto de, num curto espaço de tempo, com a inteligência que tinha, Senna já dominava o idioma inglês, como se tivesse sido nascido e criado ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outra parte do mundo onde o inglês é falado, porque todo mundo sabe que é uma língua universal. Isso já facilitou as relações de Senna, dominando o idioma inglês para poder conversar com os organizadores das escuderias que o procuravam. E ele começou a receber propostas, porque desde a Fórmula Kart, Senna foi subindo, galgando os degraus, e não tendo pressa de chegar ao sucesso. Ele sabia o tempo que ele levaria para atingir os seus objetivos. E não tinha pressa, porque dentre as qualidades de Senna estava a calma e a serenidade. E a tranquilidade. E como eu disse um pouco antes aqui, que ele era monossilábico, pagava para não conversar, mas quando abria a boca, tudo se aproveitava quando ele dizia as coisas que tinha que dizer, no momento certo, na hora certa, tudo com exatidão. Desde pequeno, os pais depois disseram, a família depois disse, Senna sempre conduziu a sua vida sabendo que tudo tinha a hora certa para acontecer. Ele fez o seu planejamento desde garoto. Parecia que ele teria o dom da premonição de prever o que seria o seu futuro. Mas isso como uma forma de expressão, na acepção da palavra. Mas Senna tinha, como se fosse um cesto de champanhe, e levantar o troféu, sempre o segundo e o terceiro colocados, que já o respeitavam nas categorias anteriores, e sabiam que ele era difícil de ser vencido, participavam daquilo, compartilhavam aquele momento, e se davam por muito felizes e satisfeitos quando chegavam em segundo ou terceiro. Muitos diziam que até entrariam para a história, para contarem depois para os seus filhos, netos e bisnetos, que tinham chegado em segundo, terceiro lugar, concorrendo com Ayrton Senna. Assim como o goleiro que tomou o primeiro gol de Pelé, guardadas as devidas proporções, ele depois fez um cartão e distribuiu para todo mundo, dizendo que ele, fulano de tal, tinha sido o goleiro que tinha tomado o primeiro gol de Pelé. Diferente de Andrada, que era o goleiro do Vasco da Gama, que não aceita até hoje ter tomado o 1000º gol do Pelé no Maracanã. E quem chegava em segundo ou em terceiro lugar se dava por realizado por ter concorrido com o até então já considerado insuperável Ayrton Senna. E ele chegou à categoria da Fórmula 1. Grandes escuderias o procuraram. A Williams, principalmente, entre as mais conceituadas a nível mundial. Contratos milionários, Senna começou a meter a caneta, e sem discussão. Seu valor era reconhecido, e Senna então começou a dar alegrias
para os brasileiros. Não menosprezando, evidentemente, as categorias anteriores. Porque é como no futebol, todo mundo dá valor a quem é campeão. Do vice, todo mundo esquece. Do mesmo jeito que a primeira divisão é o que vale, o grupo de elite. Quem está na segunda ou na terceira, as pessoas demoram para lembrar quem ganhou o campeonato da segunda ou da terceira. Do mesmo jeito que na Fórmula 1, o que vale é a Fórmula 1. 2 ou 3, todo mundo sabia já o histórico do Senna, todos já reconheciam o valor do Senna, tanto é que ele chegou a médio prazo. Não foi nem a curto prazo, nem a longo prazo, mas a médio prazo, Senna já chegou à condição de ser um piloto de Fórmula 1 de alto nível e começou a dar alegrias para nós brasileiros e para milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que nem brasileiras eram, e muitas que ainda vivem e são até hoje, não são brasileiras, mas torciam por Ayrton Senna, até contra pilotos dos seus países de origem. Tal admiração que Senna despertou em milhões e milhões de pessoas. E começou a ganhar um grande prêmio atrás do outro, a ponto de em um deles, a caixa de câmbio estava para estourar no carro, todas as marchas anteriores à quinta já tinham quebrado, o câmbio não entrava, e ele só tinha o recurso da quinta marcha, e faltando uma volta para acabar aquele grande prêmio inesquecível, Senna somente com a quinta, se mantendo na liderança, deixando para trás Alain Prost e Nigel Mansell, somente com a quinta e tendo o tempo certo de velocidade para redução nas curvas, para não se acidentar, Senna conseguiu cruzar a reta de chegada e com a bandeirada, vencendo com a quinta marcha. Aquele grande prêmio entrou para a história e fez até o narrador Galvão Bueno, da Rede Globo de televisão, que estava narrando aquele grande prêmio, chorar de emoção, vendo mais do que a valentia, a habilidade como piloto de conseguir fazer com que o carro andasse e não caísse no rendimento na quinta para a bandeirada final. Galvão disse que nunca tinha visto aquilo, muito menos eu e você que entende um pouco também de Fórmula 1, onde, para surgir outro piloto que faça o que Senna fez, somente com a quinta, faltando uma volta inteira num grande circuito, cheio de curvas e traiçoeiras, ele conseguir vencer apenas com a quinta marcha, deixando para trás os poderosos Alain Prost, o francês, e Nigel Mansell, o inglês, e que não eram pilotos fáceis também de serem vencidos, não era para qualquer um. A partir dali, as escuderias e as outras organizações com poderosos empresários ficaram com os olhos voltados para Senna. Quando ele estava na Williams, recebia convites da McLaren. Quando estava na McLaren, recebia propostas tentadoras e consideradas como irrecusáveis da Brabham. Entre outras e outras escuderias, Senna podia escolher. E ganhava quase todas as corridas. Uma aqui, outra ali, outra acolá, Senna chegava em segundo. E hoje falam que nas raras em que Senna chegou em segundo, foi proposital, uma ou outra, foram propositais, por acordos, entre aspas, firmados entre Senna e outras escuderias, para que outros pilotos tivessem oportunidade de chegarem em primeiro lugar e numa prova ou outra para pontuarem, para que na última prova o campeonato desse emoção. Como pontos corridos no futebol, ou no último round, no último assalto de uma luta de boxe entre dois pugilistas pesos pesados, pensem em quem quiserem, tipo Mike Tyson contra Evander Holyfield, ou Mike Tyson contra James Smith, o quebra-ossos. Sempre o último assalto era o mais gostoso, quando você não sabia quem poderia vencer, ou por pontos, ou por nocaute, ou nocaute técnico, enfim. Assim, guardadas as devidas proporções, as coisas sempre foram na Fórmula 1. E Senna reinou e chegou ao tricampeonato mundial de Fórmula 1.
depois que Nelson Piquet tinha conquistado um tricampeonato, um pouco antes dele, Senna, e lá atrás, voltando no tempo, na década de 70, Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro brasileiro que nos deu as nossas, que trouxe para a gente as primeiras alegrias, quando sagrou-se bicampeão do mundo de Fórmula 1 em 1972 e em 1974. Na década de 80, Piquet reinou com o tri e Senna nos trouxe o tri. Somados os três pilotos, o Brasil é octacampeão do mundo, 8 vezes campeão do mundo de Fórmula 1. Porque depois que Senna partiu desse mundo, nunca mais tivemos essa alegria. Mas fazemos questão de lembrar. Senna então reinando no seu auge, despertando admiração e até inveja, por que não dizer, de outros concorrentes e até de alguns pilotos, que eu não vou declinar os nomes aqui, talvez por uma questão de respeito, pelo que eles foram também gloriosos em suas carreiras, pilotos já mais velhos, veteranos e aposentados, que assistiam os grandes prêmios em suas casas e invejavam Senna, por saberem que, enquanto eles estiveram, cada um deles também no seu respectivo período, na sua respectiva época, no seu respectivo auge, não conseguiram proezas como Senna teve de vencer um grande prêmio apenas com a quinta marcha. Senna foi vencendo, chegou ao tricampeonato mundial, mas o destino o golpeou, e não só a ele também, como a todos nós brasileiros, no dia 1º de maio de 1994, em Imola, Bolonha, na Itália. Na curva do Tamburello, porque eu também fico emocionado, me permitam que eu estou comovido. Se tossi, foi também porque eu já estou, até certo ponto, chorando um pouco, porque marcou também a minha época, como marcou a sua e de tantas pessoas e de milhões de pessoas. Vinha Senna na sua trajetória vitoriosa, já com 3 títulos mundiais e deixando a todos nós felizes, e tínhamos certeza que tudo caminharia para o tetracampeonato, para o pentacampeonato, para o hexacampeonato. Há quem diga até que se Senna tivesse continuado, Michael Schumacher não teria conquistado tantos títulos, porque teria ao seu lado, ou contra si, um concorrente fatal e letal, que era Ayrton Senna. Tudo ia bem, mas no sábado, no dia 30 de abril, na véspera daquela tragédia, houve o último circuit-train, que eu chamo, que foi a última volta de reconhecimento, naquele autódromo de Imola, na Itália, onde aconteceria o Grande Prêmio no dia 1º de maio de 1994. Um piloto acabou morrendo num acidente que ninguém esperava, naquele último treino de volta de reconhecimento, o que preocupou todos que estavam envolvidos no evento que aconteceria no dia seguinte, no dia 1º de maio, que seria um feriado mundial, mas caiu no domingo. Já no dia 30, no sábado, na última volta de reconhecimento, com a morte de um piloto, todos ficaram preocupados e pensaram até em cancelar a corrida. Mas a maioria acabou votando a favor da manutenção, alegando que a morte daquele piloto, que não era muito conhecido e que pertencia a um dos países do continente europeu, da comunidade europeia, considerando, e não desmerecendo, mas considerando que a importância era vital no dia seguinte, até para a pontuação de Senna e outros pilotos concorrentes na briga por mais um título. Mas Senna ficou preocupado. No dia seguinte, no domingo, na hora da prova, Senna ficou olhando para o seu carro. O carro já tinha sido liberado pelos mecânicos, já tinha sido feita uma vistoria e tudo estava normal no carro. Não era aparentemente normal, estava tudo com certeza normal. Senna era muito exigente, cobrava das escuderias e dos pilotos uma perfeição no trabalho, até porque para que não corresse nenhum risco iminente.
porque uma velocidade de 350 a 400 por hora para um piloto de Fórmula 1 equivale olhando para o infinito sem um ponto de referência definido, mas olhando para o carro. O olhar parado. Pela segunda vez, a direção chamou: Ayrton, está na hora. Os pilotos tinham que ser pontuais para estarem na reta de largada, na linha de largada, né? Porque tem a largada e a reta de chegada. E Senna ia largar na pole position. Em primeiro lugar, pelo ótimo aproveitamento que tinha tido no treino, no sábado, no dia 30 de abril, na véspera, no dia anterior. E ele olhando para o carro mais uma vez, quando pela terceira vez os diretores chegaram e disseram: Senna, você vai se atrasar. Só falta você, está na hora. Parecia que ele tinha tido um pressentimento. Alguma coisa errada estava no ar. E ele montou no carro e começou o Grande Prêmio. Até a volta fatal na curva do Tamborelo. Até hoje as pessoas perguntam inconformadas por que tinha um santo e bendito muro naquela curva do Tamborelo. A direção ficou boba, o carro passou reto a 353 km por hora da curva do Tamborelo. Batendo naquele muro, um choque violento que ainda deu o chicote no pescoço de Ayrton, e ele já estava morto antes de dar o chicote, só com aquela peça que passou e varou o capacete, atingindo a cabeça do tricampeão do mundo. Naquele momento em que o carro bateu no muro e parou, o narrador Galvão Bueno disse: tomara que o Senna sobreviva, dada a gravidade do acidente. Pela gravidade do acidente. O Grande Prêmio continuou, veio o resgate e o corpo de Senna foi tirado. Senna foi tirado de dentro do carro, estava com aquelas todo amassado na frente, considerado ali como se fosse, digamos, de 1/3 até uma meia perda total. Mas para a escuderia aquilo era um vintém, era uma merreca. Pegava um outro carro igual, colocava outro zero nas mãos do piloto para o próximo Grande Prêmio. O que valia, o que era mais importante ali seria a sobrevivência de Ayrton. Mas, infelizmente, todas essas circunstâncias, a quebra da ponta do eixo, da barra da direção, a peça que se soltou, lançada contra a cabeça do piloto, varando o capacete. E olha que para varar o capacete tem que ser como se fosse um tiro. E aquela peça veio como se fosse um tiro, atingindo dentro daquelas circunstâncias, e sair andando do carro. O que seria um milagre do mais milagroso, do mais milagreiro, redundantemente falando. A chance de sobrevivência num acidente como aquele era mais do que remota. Era menos zero. Ele é zero à esquerda. As opiniões se dividem em relação àquele acidente. Muita gente acha, ou pelo menos quando se tem o costume, a mania ou o hábito de procurarmos culpados para o que aconteceu, a imprensa culpou a escuderia, a imprensa culpou a própria imprensa pelo estardalhaço e sensacionalismo, a imprensa culpou os organizadores da prova, depois outros disseram que se tivessem cancelado o Grande Prêmio pela morte de um piloto que aconteceu na véspera, é aquela história do se isso, se aquilo, não teria acontecido o que aconteceu com Ayrton. Falaram tudo, menos admitiram de que, de repente, o destino o levou desse mundo. Como se ali tivesse terminado a missão de Ayrton Senna, com um pouco pior, numa coisa ruim que estamos recordando aqui, que foi o acidente que culminou com a sua morte. Senna morreu, mas morreu, pelo menos morreu, fazendo aquilo que mais gostava. Desfilando nas pistas e vivia dizendo que não ia parar por ali não, que não estava satisfeito e que queria chegar ao tetra, buscar o pentacampeonato, o hexa, enquanto tivesse disposição para trabalhar, enquanto ainda fosse jovem e tivesse saúde, estrutura psicológica e emocional
para fazer curvas em grandes autódromos, em pistas pelo mundo todo, a 350, 400 por hora, que para ele, como eu disse um pouco antes e repito, seriam os 80 por hora. Para mim, para o Danilo, para o Enzo, para todos que nos assistem aqui, que somos apenas simples mortais comparados à habilidade de Senna, porque somos motoristas de carros de passeio. Os 350 por Senna são os nossos 80 por hora. Modéstia à parte, Senna nunca gostou de contar vantagens. Nunca gostou de ser elogiado constantemente por pessoas que ele as julgavam. Eles as julgavam demagogas. Em certa ocasião, o repórter Reginaldo Leme, da Rede Globo, de tantos elogios que rasgou a Senna, foi chamado por ele ao vivo numa transmissão pela Globo de puxa-saco. Reginaldo chegou a pensar que Senna estivesse brincando, mas Senna não era de brincadeiras. Não era de ficar escancarando sorrisos, feito garoto propaganda de creme dental. Senna era muito objetivo, de pouca conversa e não gostava de demagogia. E sentia cheiro de gente falsa de longe. Sentia o faro de pessoas hipócritas a milhas de distância. Tinha uma vida muito discreta, não gostava de dar satisfação para ninguém. Queria dar a sua resposta nas pistas e ajudando quem precisasse, sem o conhecimento da imprensa, para que depois não fosse mal e não corresse o risco de ser mal interpretado, porque tem aquela imprensa marrom que ia começar a dizer que Senna estaria fazendo aquilo por interesses políticos, que poderia sair candidato a deputado ou qualquer outra coisa. Planos esses que não existiam na agenda de Ayrton Senna da Silva. Com a sua morte, o Brasil nunca mais teve a alegria de comemorar mais um título mundial. Outros pilotos passaram depois de Senna, mas não conseguiram grandes contratos, não tiveram grandes performances e sempre chegaram em terceiro, quarto, quinto e nunca mais o Brasil ganhou um título mundial. Depois da morte de Senna, naquele inesquecível 1º de maio em Imola, Grande Prêmio de Imola, Bolonha, Itália, em 1994, há exatos 30 anos, o Brasil parou na Fórmula 1. E nós paramos por termos perdido também um grande ser humano. Defeitos? Todo mundo tem. A própria Viviane, a irmã de Senna, numa entrevista coletiva, diz que às vezes Senna, no convívio com a própria família, era até um pouco distante, seco demais. Parecia que ele não ligava para as coisas. Às vezes dava a impressão que ele não tinha sentimento, mas os seus gestos, as suas atitudes, ajudando os necessitados, e nunca tendo desamparado os pais, inclusive ela, a irmã, e os demais da família, principalmente quando ficou milionário, mostrou o grande coração que ele tinha e a atenção que ele tinha. Senna só não queria ficar perdendo tempo com conversa fiada. Para ele, quem falasse demais era contador de papo. Senna era bem a favor daquele dito popular que todo mundo conhece, falar até papagaio fala. E ele era contra. Senna dizia, o que vale mais é uma atitude do que as lindas palavras. E por isso ele era contra discursos de políticos, porque sabia que tudo, em 99%, era mentira, que eram promessas que eram feitas que jamais seriam cumpridas. E venha me dizer que Senna estava errado. Não estava, não. Sabia o que estava dizendo, porque já raciocinava e pensava e antevia o que ia acontecer. Era uma pessoa especial e que veio ao mundo para brilhar e como brilhou, e trouxe as alegrias que trouxe para todos nós e para milhões de pessoas no mundo. Seu corpo veio transladado para o Brasil 3 ou 4 dias úteis depois da morte dele naquele domingo. Porque tem aquele procedimento todo, teve que embalsamar, documentação, papelada e tudo mais. E que me perdoem a tosse, porque estou comovido, estou emocionado. Você que está me vendo agora não faz ideia da dificuldade que eu estou tendo para seguir adiante com isso aqui, porque a vontade que eu tenho é de chorar muito. E quando eu terminar, eu vou chorar. Porque a saudade é muito grande, pela admiração que eu também tinha pelo Senna, e sei que vocês que estão me vendo agora estão compartilhando, e cada um sentindo
da sua maneira, do seu jeito. Cada um reage de um jeito. Mas a dor é igual, o sentimento é proporcional, parecido, a saudade é a mesma. A sensação de perda e de abandono, porque a Fórmula 1 nunca mais subiu ao pódio. Em primeiro lugar, não. Nunca mais vimos as repetidas cenas que víamos com Senna, com aquele banho de champanhe. E como citei dois pilotos anteriores aqui que também nos trouxeram títulos e que, guardados as devidas proporções, também merecem serem sempre bem lembrados, mas a homenagem especial aqui hoje é para Ayrton Senna, porque além dele ter partido desse mundo e ter deixado um buraco, como eu disse, um abismo, um precipício, Senna tinha uma qualidade que os outros anteriores não tinham. Mesmo sendo uma pessoa de poucas palavras, era carismático, simpático e muito educado com todos. Muito embora fosse avesso a entrevistas, tratava muito bem a imprensa, porque ele tinha um princípio que não que os outros dois anteriores não tivessem, mas ele tinha um princípio que eu vou dizer aqui e que se evidenciava e se destacava. Ele tinha respeito pelo ser humano, não importando a condição social de cada ser humano. Uma vez ele disse na televisão: não importa o seu trabalho, seja o mais simples e humilde que for, se você faz porque você gosta, faça com amor, com carinho, e procure se realizar e realizar quem estiver com você. Porque nem tudo na vida é dinheiro, é também a própria atividade a ser exercida. É a satisfação e a alegria de você fazer aquilo que você mais gosta. Ele disse isso tempos antes de morrer. Seu corpo, quando chegou ao Brasil, no avião, direto para São Paulo, cidade onde ele nasceu e viveu, até uma certa parte da vida, para depois entrar para o mundo da Fórmula 1, que já passou a ter outros endereços além de São Paulo, o corpo de Senna desfilou no carro de bombeiros, em carro aberto, pelas principais avenidas de São Paulo, onde a cidade parou num dia útil e deixou de trabalhar para que multidões se acotovelassem, principalmente, não só nas laterais das avenidas, nas calçadas, nas guias, como também em cima das pontes de viadutos, para onde o carro aberto passava, todo mundo acenando, alguns acenando com as mãos, outros dizendo obrigado, Senna, outros com a mão no coração, chorando, outros querendo abraçá-lo com esse gesto, outros mandando beijos, e outros, enfim, fazendo o sinal da cruz, abençoando o carro aberto, agradecendo a Senna pelas alegrias que ele nos deu. E a Rede Globo transmitiu ao vivo esse desfile em carro aberto, porque, diga-se de passagem, Galvão Bueno narrando ao vivo, numa certa manhã, 4 dias úteis depois, quando o corpo dele chegou. Galvão dizendo: ele foi recebido, mesmo depois de morto, na sua terra natal, com todas as honras de um chefe de Estado. Alain Prost, o piloto francês, e Nigel Mansell, o inglês, fizeram questão de virem ao Brasil para irem ao enterro de Ayrton Senna. E foram muito bem recebidos pela família de Ayrton. E todos disseram, os dois, melhor dizendo, ambos disseram, assim como todos da família, os convidados para o enterro, disseram, por que não dizer, rivalidade nas pistas, mas aqui, amigos inseparáveis, e como eles eram em vida social. Mas a amizade acabava na hora da grande largada de qualquer grande prêmio. E eles chegavam sempre, na maioria das vezes, Senna em primeiro, Alain Prost em segundo e Nigel Mansell em terceiro. Ou às vezes Nigel em segundo e Alain em terceiro. Mas Senna sempre em primeiro lugar. Das mulheres que estiveram na vida de Senna, dos poucos relacionamentos que ele teve, porque Senna nunca foi mulherengo, nunca tirou proveito da própria fama e do sucesso e do dinheiro para se tornar um Dom Juan, conquistador ou Ricardão, ele sempre foi contra. Teve poucos relacionamentos. Antes de atingir a fama, chegar à fama mundial, Senna teve uma namorada em São Paulo,
E que as circunstâncias da sua partida para a Europa para iniciar a sua carreira e a distância aí, como diz o ditado, longe dos olhos, longe do coração, o namoro acabou. Essa antiga namorada depois foi resgatada pela imprensa com o tempo, que deu conta de que ela se casou, e muito bem, com uma outra pessoa, mas não tinha se esquecido do carinhoso Ayrton dos antigos tempos de namoro. E Ayrton, há quem diga, disse a Viviane, a irmã dele, em certa ocasião, nunca tinha se esquecido da antiga namorada. Pelas circunstâncias, o namoro teve que terminar, porque não era sempre quando ele estava lá para vir para São Paulo para se encontrar com a namorada. Era impossível. Ele tinha a chance de vir uma vez a cada 6 meses. E aí fica difícil. Ela ia para lá, mas também não seria o caso dela estar com ele lá, porque era um namoro que ninguém sabia se ia ser uma coisa muito séria, se ia virar noivado ou casamento. O fato é que Senna, depois disso, teve poucas mulheres. Entre elas, 2 famosas, Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu, que, por sinal, essa última, Adriane Galisteu, ela foi posta a toque de caixa para fora do cemitério, na hora do sepultamento. Ela foi rechaçada, enxotada pela família de Ayrton Senna, que permitiu apenas a entrada da Xuxa. E até hoje ninguém soube o motivo, ninguém deu uma explicação plausível desse tratamento hostil contra Adriane Galisteu e não contra a Xuxa. Porque toda a imprensa disse que as duas não passavam de 2 interesseiras. Só que Xuxa, quando se relacionou, a diferença de Xuxa para com Adriane Galisteu, é que Xuxa, quando conheceu Senna e se envolveu com ele, ela já era famosa porque ela já tinha namorado o Pelé, já que é para partir para essa linha de raciocínio, então vamos dizer. Tem gente que não concorda, não, ela amou o Pelé e ela achava o Senna lindo de doer os olhos. Cada um pensa como quiser. Eu também tenho a minha opinião, mas também não quero aqui fazer polêmica. Nem vou dizer o que eu acho exatamente disso. Mas Xuxa já era conhecida. A Adriane Galisteu, sim. Ela pode ter usado, ou com certeza usou, a relação que teve com Senna como um trampolim para a fama. E aí fica a critério de cada um que está nos assistindo nesse momento para julgar e opinar. Mas a família de Senna botou a Adriane Galisteu para correr. E apenas Xuxa foi recebida. Ficou ao lado do piloto francês Alain Prost e Nigel Mansell até que o corpo fosse sepultado. Senna se foi, mas a sua história ficou. O seu exemplo, a sua humildade, a sua dedicação e a ajuda, a caridade para as pessoas necessitadas. Logo depois, quando Viviane, a sua irmã, montou o Instituto Ayrton Senna, fundou o Instituto Ayrton Senna e oficializou o lado social de Senna para continuar ajudando quem precisasse e continua até hoje, aí sim que todos nós tomamos conhecimento de que o Senna destinava uma certa parte do que ele ganhava na Fórmula 1 para quem estivesse necessitado, para quem estivesse doente, para quem estivesse abandonado em leitos de hospitais, até para quem estivesse preso injustamente, inocente, por crimes que não havia cometido, até para os fracos e oprimidos, enfim. O gesto de Senna foi revelado depois. E agora, mesmo não estando mais nesse mundo, em tempos atuais, até hoje, na atual conjuntura, Senna é lembrado com admiração e respeito pela atitude caritativa que teve para com as pessoas que precisavam de ajuda. E o fato de ter omitido isso da imprensa foi o seu gesto nobre, uma forma de mostrar que ele teve sinceridade no seu coração quando quis ajudar as pessoas. E hoje Viviane prossegue com o seu trabalho. Daria vontade de eu falar aqui o dia inteiro de Ayrton Senna. Teria vontade de dizer muito mais por tudo que ele representou. Mas já nesses 30 anos da sua partida, eu acho que eu falei mais do que o suficiente. Ayrton Senna da Silva, como dizia Galvão Bueno na bandeirada, que ele dizia: Ayrton Senna do Brasil! E vinha a vinheta: Brasil! E o tema da vitória,
que ficou dele. Porque o tema da vitória foi feito para qualquer piloto que vencesse um grande prêmio ou que ganhasse o campeonato. Mas as sequências de vitórias de Senna eram tão constantes, inevitáveis para os seus concorrentes, que o tema da vitória ficou dele, Ayrton Senna, como se fosse dele. Eu sou André Pacheco e você me conhece. Eu volto numa próxima oportunidade com mais um